Tá começando mais um Safe Zone Cast. Eu sou Vitória Mitty. Eu sou o Felipe Fernandes. E estamos com dois lindos, maravilhosos convidados, gente. Hoje um tema é um pouco mais... Não, 3 convidados. 3, é verdade. O tema hoje é um pouco mais complicado, então a gente precisou trazer convidados de peso. Muito peso. Que é o filme Dois Papas. E para isso a gente trouxe Cláudio Arantes Pompeu, professor de filosofia, filósofo, torcedor da Ferroviária e amante dos 12 trabalhos de Hércules. Muito bom. Por favor, faz uma pequena... Foi muito bem apresentado, Foi. né? Tá ótimo. Eu sou o Paulo. E temos aqui também Paulo, que eu não sei como te apresentar, desculpa. Eu sou o Paulo, tô me formando agora em História, tô para finalizar esse ano aqui. Sou do movimento União Libertação. Né? Bom, a gente tá muito ansioso de falar sobre dois papas, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui. E o nosso ilustríssimo ex-professor, mas a gente tem um carinho muito gigantesco, é o professor Serginho. Ex é um problema, né? Não é um problema, calma, não é. A gente continua aprendendo. Eu acho que uma vez professor, sempre professor, né? Exatamente. Mas eu acho que ser professor é uma coisa pra vida, né? Não é uma coisa assim, você foi meu professor, tal. Eu tenho um carinho tão especial pelos meus professores que, assim, é engraçado, é maluco isso. Parece que nunca chega junto. Tenho 2 professores que foram meus professores na graduação e depois, enfim, passei a trabalhar com eles, ser professor junto com eles e eu não consigo chamá-los pelo nome. Oi, professor, tudo bem? Exatamente, a gente. A gente não consegue falar. Então, não, é professor Serginho. Então, existe todo um carinho em cima. O filme Dois Papas é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. É um filme que trata basicamente num contraponto entre 2 papas que têm 2 visões completamente diferentes da igreja. Vamos dizer o que o filme tenta passar. Uma visão um pouco mais conservadora da igreja, que vem do Papa Bento, e uma visão, não sei se é de reconstrução da igreja, né? Papa Francisco e tal. Mas que ele tenta reconstruir a igreja, trazer mais fiéis, e nesse embate tem muita diferença. E eu queria que vocês pudessem me dizer qual que é a maior diferença que você acha entre o pensamento do Bento, do Papa Bento e do Papa Francisco, pra gente começar a entender o processo do filme. Bom, eu começaria desconstruindo essa visão. Na seguinte perspectiva. Eu penso que o filme Dois Papas, ele propõe justamente o que o próprio Vaticano quer que se pense, né? Que existe uma oposição entre Bento XVI e o Papa Francisco. Quando a gente acompanha mais atentamente as questões da igreja, se a gente retornar um século atrás, ou pelo menos até a década de 60, nós vamos ver o seguinte: existe um problema civilizacional colocado aí, que é o problema da modernidade. A igreja negou a modernidade até o Concílio Vaticano II. O cardeal Ratzinger foi um perito, o cardeal Ratzinger, quando ele era padre, né? Ele era um teólogo, um professor, e aí a gente já começa a discernir quem é um e quem é outro. O padre Ratzinger, Joseph Ratzinger, é um teólogo de primeira linha. É um professor, certo? Então, eu trouxe aqui alguns livros, né? Tem aqui, Joseph Ratzinger, O Caminho Pascal, muito interessante. Mas uma linguagem completamente professoral. Nós somos professores aqui, a gente sabe como que é essa linguagem, né? Bom, ele foi perito no Vaticano II, ele apoiou Leonardo Boff no lançamento do livro Igreja, Carisma e Poder. E esse mesmo cardeal depois teve que impor silêncio a Leonardo Boff, que é um representante da teologia da libertação. Aí nós já começamos a pincelar um pouco quem é o Papa Francisco. O Jorge Bergoglio é um jesuíta. E como jesuíta, ele faz parte de uma das maiores instituições da Igreja Católica e de uma das maiores instituições do mundo, que é a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é formada por grandes intelectuais, grandes santos e o padre Bergoglio sempre teve uma vida mais de missão. Então você tem um que é um professor, um teólogo, e você tem um outro que é um missionário. Então acho que a primeira questão não é de ponto de vista teológico, é do ponto de vista prático. Pessoal de cada personalidade. Bento XVI é um homem muito tímido. Joseph Ratzinger é um homem muito tímido, mas assim, de aulas de teologia sobre a igreja, sobre as necessidades de reformas da igreja, muito potentes e muito, muito bonitas. Já Bergoglio é um homem da prática. Então eu tenho aqui, cada um aqui pode ter uma religião diferente, por exemplo. Então ele entende que a igreja hoje não é mais a única voz a falar sobre espiritualidade no Ocidente. Então tem você que pode ser talvez um protestante, você que pode ser talvez um muçulmano, enfim, e nós temos que dialogar.
Então ele sempre teve essa questão do diálogo muito bem colocada na sua atuação. Mas na verdade isso é coisa do Concílio Vaticano II, documento Nostra Aetate, né? Que fala justamente dessa relação da igreja com o mundo. Então, nesse aspecto, eu não vejo grandes divergências entre Joseph Ratzinger e Jorge Bergoglio. Mas no filme, no começo, eles têm aquela conversa, que um discorda do outro. O Papa Bento fica muito irritado com o Francisco, porque ele vem contando, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Você acha que quando o Papa Francisco foi escolhido, ele foi feito com a igreja, tinha esse planejamento de precisamos trazer mais fiéis, e por isso o Bento foi afastado? Ou você acha que foi mesmo uma escolha pessoal do Bento para dar espaço para outro Papa? Quando ele canta Dancing Queen no toalete, né? É maravilhoso. Eu acho que aquilo é uma caricatura de Bento XVI. Porque a igreja não funciona dessa maneira. A igreja é uma grande família. E como família, nós temos aquele primo problemático, aquele outro que se deu melhor, aquele outro... Então nós temos essas características. E o conclave, ele elege aquele homem que é melhor para um determinado período. Por exemplo, tivemos um pontificado muito intenso e muito longo de João Paulo II. Ora, João Paulo II, ele vem o quê? Ele vem para, digamos assim, estruturar o Concílio Vaticano II. Então ele não é, digamos assim, um tradicionalista. E o termo conservador, ele começa a ficar ambíguo aí. Porque entre um conservador e um teologia da libertação vai uma diferença de marcha, né? De velocidade. O conservador é colocado para falar, olha, vamos fazer a coisa mais devagar, enquanto o Leonardo Boff está já lá na frente. O padre Libânio, que é um grande teólogo, foi um grande teólogo jesuíta brasileiro, que morreu acho que há uns 2 anos atrás, já está pensando lá na frente. Mas isso em termos sociológicos. E a igreja não é uma ONG. A igreja é uma entidade fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra uma outra dinâmica, uma outra perspectiva que está na esfera teológica, na esfera sobrenatural. Então, digamos assim, um passa a bola para o outro. Então, na eleição, no conclave de 2005, quando Ratzinger foi eleito, já foi eleito com um certo acordo. Agora, essas coisas ficam, assim, prove, não tem como provar. Né? Porque Bergoglio já foi bem votado ali e o grande jesuíta, o cardeal Martini, também foi cotado. Só que Martini já estava doente e morreu logo. Então, falou, quem a gente vai colocar aqui? Se colocar um sujeito de marcha mais acelerada, o negócio sai dos trilhos. E a igreja nunca se afasta da opinião pública e nunca dá passos muito largos. Tanto é que o grande problema agora que eu vejo no pontificado do Papa Francisco é que ele está sendo bem acelerado. Então, ele dá até umas opiniões polêmicas, ele fala sobre aborto, que ele disse, dá para perdoar quem realiza o aborto. Isso, algumas pessoas mais tradicionais da igreja já falam, pô... É uma das grandes polêmicas que aconteceram já nos primeiros anos de pontificado do Papa Francisco, foi a tal da polêmica para a comunhão para quem está em segunda união. Né? Então isso já começou na encíclica Amoris Laetitia, né, Alegria do Amor, se não me engano, o nome da encíclica, onde ele já abre um grande espaço para que se acolha as pessoas que estão em segunda união. Né? Então ele já começou assim com o pé na porta, num tema que para os católicos é algo que já é milenar e muitos padres de fato usaram essa encíclica para começar de fato, abrir novas perspectivas para dar a comunhão para pessoas que são recasadas. Então a gente sabe que com o Papa Francisco vem alguns temas que assim... Que é amargo para certas... Exatamente. Para certa parte da igreja que os tradicionais, os conservadores, né? E até as pessoas que são católicas, sou um católico de bom senso, comum, as pessoas também ficam incomodadas. Olha, tá voltando nesse tema aí, uma coisa que estava tão certa, né? Já tava esquecido, né? Já tava exatamente. Não, e no filme ele também traz um tema que eu até queria que vocês dissessem se ele disse isso publicamente ou se é mais uma ficção do filme, que ele meio que traz, acho que até 1200, mais ou menos, os papas casavam, os padres e tal, e ele fala, por que a gente não pode fazer isso de novo? Que tem aquela discussão com o Bento. Primeiro, o que vocês acham disso, que deveria ou não? E você acha que Francisco, ele falou isso, ou ele dá a entender isso, ou é uma coisa do filme, que o filme falou, que construiu essa caricatura do Francisco? Eu vou dar uma visão como católico e que vive na igreja, e que estuda a igreja, e que já entende algo de como funciona a política atual da igreja. Como eu disse, nós estamos na modernidade. Então a igreja não é mais a única voz. Mas nós temos um problema. A mesma pessoa que está aqui no mundo, eu, você, professor, é a pessoa que pode se converter e se tornar um padre, ou se tornar um bom católico, etc, etc, etc.
Só que essa pessoa tem uma mentalidade que não é a mentalidade da igreja, que não é a mentalidade tradicional. Porque é preciso colocar um outro elemento aí que eu acho que está fora desse jogo, que são os tradicionalistas, que é realmente o que a doutrina da igreja diz. Então eu penso que papas como Bento XVI, até João Paulo II, não. João Paulo II tinha um pouco ainda de uma linguagem papal. Mas quando você pega a primeira encíclica do Papa Bento, é uma linguagem professoral. E quando você pega as encíclicas do Papa Francisco, também você vê que é uma linguagem quase que pessoal. Ora, Bergoglio é uma pessoa, Ratzinger é uma pessoa. Agora, quando você assume a cátedra de Pedro, você assume um mundo, você assume uma coisa que é maior do que você. E aí você não pode dar sua opinião, você tem que dar a opinião da igreja, você tem que seguir a tradição. Então eu vejo que nenhum dos dois faz isso. Nem Bento nem Francisco. Eles abrem uma perspectiva de teologias possíveis. Então nós temos várias teologias possíveis, várias cristologias possíveis. Como na filosofia, temos vários filósofos, cada um deles pensando, alguns numa continuidade, como vem de Heráclito até, digamos assim, Sócrates, Platão e Aristóteles, como temos até Santo Tomás de Aquino, uma continuidade na argumentação filosófica. E depois, quando nós entramos na modernidade, nós vemos os filósofos pensando mais de maneira individual, cada um com o seu vocabulário, cada um olhando o mundo do seu jeito. Então, me parece que o Concílio Vaticano II abriu justamente, flexibilizou a igreja para que se pudesse ter esse tipo de atitude. Por quê? Porque nós não podemos mais ter posições rígidas. Por quê? Porque elas não funcionam mais. É para atrair, então, mais fiéis. Não é para atrair, porque não é uma questão mercadológica. É uma questão soterológica, salvífica. Por exemplo, como foi pensado o homossexual até pouco tempo atrás? Era pensado como doença, não é? Isso não vem da igreja. Isso não é a perspectiva da igreja, mas é uma perspectiva da sociedade ocidental a partir de um dado momento. É visto como doença. Ora, hoje, eu acho que nós temos já condições suficientes para dizer que não é uma doença. Nunca foi. Então, como encaixar o homossexual nessa lógica tradicional? E aí que vem estas polêmicas. Cristo fala da moral dessa maneira? Não. Cristo fala da salvação da tua alma. E aí entra uma perspectiva completamente diferente. Não é mercadológica. Mas é preciso ter uma linguagem capaz de acessar o povo. Então, acho que todos os esforços, tanto dos papas, desde João XXIII, Paulo VI, que foi o grande papa da mudança, João Paulo II, que foi o papa da organização, Bento XVI, que foi o papa de transição entre uma marcha e outra, eu acho que estão nessa perspectiva de como atingir o coração do homem moderno. Seria então um dos motivos porque a igreja parou de fazer missa em latim? Para trazer o povo mais... Sim. Compreender mais a palavra? Porque a lógica de uma paróquia rural é diferente do urbano. No rural, você não entende nada que está sendo dito ali, mas o povo compreende o mistério que está sendo celebrado. O homem moderno, ele é imediatista. Ele entra num lugar ali, ele precisa saber o que está acontecendo. Ele não entende muito, fala, já vou sair daqui, que negócio é esse? Né? Então, vejam, os protestantes são muito mais eficientes nessa perspectiva, porque eles vão direto a certos problemas com certos tipos de mensagem que os tornam mais eficientes. Mas veja, o problema deles continua, é muita rotatividade. O sujeito se encanta num dado momento por aquela igreja, por aquele pastor, depois quando ele começa a vivenciar a realidade ali, ele conta um problema ou com você, ou com você, ou com outro, e ele sai e procura outro lugar. A igreja não é assim. A igreja é uma comunidade, é uma outra visão. Nós somos irmãos na fé, é outra perspectiva. Como trazer essa perspectiva própria da igreja para os dias de hoje? Acho que é esse o que tanto um papa quanto o outro procuram. Por isso que eu vejo que o filme procura mais estabelecer essa dicotomia entre um conservador e um homem mais progressista, justamente para atingir a opinião pública, e nós percebemos a necessidade dessa mudança. Mas... Percebeu? A opinião pública está separada entre... A opinião pública católica está separada. Uns querem ser um cara mais conservador, outros querem um cara mais adiante.
Quer dizer, é preciso sensibilizar o rebanho, é preciso o rebanho no bom sentido, né? No sentido do bom pastor, né? É preciso sensibilizar o rebanho, os fiéis, as almas, para a necessidade dessa criatividade. Então, uma coisa meio pergunta de leigo aqui, pelo que eu entendi. A igreja, que você estava dizendo sobre os homossexuais, para mim pareceu, na sua explicação, uma ação humanitária. Seria mais ou menos o que aconteceu no fim da escravidão? Quando era normal e a igreja falou, peraí, eles têm alma, temos que tratar, e aí mudou a visão da igreja ou é... Não confundam as coisas. A igreja sempre considerou que estes homens... Tanto é que uma das polêmicas, na polêmica de Las Casas, alguns defendiam que o índio não tinha alma, né? Isso é um assunto bem complicado, mas enfim, ele falou, não, o índio tem alma. Agora, a instituição escravidão é uma instituição muito antiga, é outra instituição, precisaremos de uma outra lógica para tratar esse assunto. A igreja nunca foi favorável à escravidão. Agora, acontece que a sociedade, o sistema econômico Então, como amenizar essas questões? E aí vai a questão do poder espiritual, que é o poder da igreja, e o poder temporal, que é o poder do Estado e da sociedade materialista. Essa é a grande luta, porque a igreja não tem poder de suprimir a sociedade materialista. Senão ficaria alguma coisa que o próprio Jonathan Pryce vivenciou no Game of Thrones. Como acabou aquilo lá? Explodiu tudo, né? Explodiu tudo. Então, quer dizer, aquele tipo de imposição do espiritual sobre o material é inapropriada. As heresias medievais tinham todas essas perspectivas, né? Sempre tiveram, o pobre, isso, aquilo, degeneravam em orgias, degeneravam em matança, degeneravam em desfiguração da imagem da igreja e de Cristo, né? Então isso é um problema já antigo. Então eu acho que a igreja está vivendo um momento de mudança e os cardeais não são bobos, não é gente despreparada, né? Agora, eles vão colocando pessoas que eles sabem que vai fazer aquilo que a igreja precisa. Então, afirmar que o Papa Francisco é favorável à teologia da libertação é exagero? Não, é exatamente o que ele é. Ele é? Sim, exatamente. Ele está bem para esse lado mesmo, com certeza. Exatamente isso. Não, e dentro da igreja tem uma resistência muito grande a essa teologia. Até o padre Paulo Ricardo, ele tem, sei lá, acho que tem 1000 horas de fala só contra essa teologia da libertação. Qual foi o grande mérito de Karl Marx? Foi trazer para o centro do debate aquilo que já não dava mais para ficar fora, que é o pobre. A pobreza moderna não é a pobreza medieval. A pobreza moderna é sistêmica, tá certo? Então, trazer Karl Marx para o debate é importantíssimo, e é isso que faz a teologia da libertação. Mas, como eu disse, como teologia. Não como visão fixa da igreja. Esse é o problema, porque a igreja tem algo de eterno, e a teologia da libertação tem algo de sociológico. É uma sociologia. Sociologia não salva ninguém. Muitas ideias bonitinhas, mas não salva. É preciso, se me permitem, fazer uma parte? É preciso entender a constituição da igreja. Por que, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo escolhe 12 apóstolos, um mais fora da pista do que o outro, e coloca como líder da igreja o sujeito mais assim voluntarioso, que é Pedro. Então, olha, um de vós vai me trair. Serei eu, Senhor? Não, você não vai me trair, mas você vai me negar 3 vezes. Eu não vou negar 3 vezes. Preste bem atenção nessas passagens do Evangelho. Pedro é um homem que se julga capaz de seguir a Cristo, mas ele sempre acaba por não conseguir. No final, temos uma passagem belíssima em que Jesus diz a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, eu te amo. Dado mais algum tempo, Jesus volta outra vez e pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E vem uma terceira vez, Pedro, tu me amas? E aí vem uma resposta que eu acho magnífica. Senhor, tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu te amo. Então, essa perspectiva do sujeito que se acha capaz, mas não é, mas tem um amor por aquilo, um amor profundo por aquilo, embora ele seja incapaz de realizar a plenitude desse amor, e que depende, no final das contas, de Jesus, é a grande mensagem da igreja. Nenhum desses homens é capaz. No final das contas, quem faz a obra? É Jesus. Ou, se quiserem ser mais específico, o Espírito Santo. Então, há uma perspectiva
teológica que eu acho que fica de fora no filme, né? É que ele é muito mais político, eu acho, muito Sim, mais muito ideológico. Voltado para os problemas atuais, da questão da pedofilia, etc, etc. Não é? E até porque eu acho que ele tem uma boa construção, porque no começo ele tenta trazer a visão, segundo os mais progressistas, que no começo você vê o Papa Bento como um vilão. O filme, você demora muito tempo pra começar a gostar do Bento. Nunca foi. Não, sim, tô falando no filme. Sim. No filme, ele no começo ele é tratado como vilão, ele fica lá maquinando por detrás pra derrubar o Francisco, daí depois ele, não quis renunciar por causa de você, porque se você virasse Papa tá maluco, você é doido, não sei o quê. O filme ele trata meio que... Então ele é um filme muito mais, eu acho que uma visão térrea, sabe? Uma visão... Como eu disse, eu acho que é uma espécie de propaganda para unificar a opinião pública. Se você observar outros aspectos, por exemplo, acho que foi ontem ainda, tivemos um encontro com o Lula, não é? Isso. E também, acho que há 2 dias atrás, saiu o documento do Sínodo da Amazônia. Então você vê o cardeal Hummes, Dom Cláudio Hummes, fez um papel magnífico. Eu não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que da política. Do tipo de política, do tipo de gente que está colocada nesses cargos, né? Dom Cláudio Hummes fez um papel magnífico de renovar o Pacto das Catacumbas, feito pelo aquele grupo do Concílio Vaticano II, que entre eles estava Dom Helder Câmara. Então renovou o Pacto das Catacumbas, colocou Pachamama dentro do Vaticano e deu, assim, 3 passos adiante. Aí todo mundo falou, não, porque o Papa está permitindo isso, mas aí sai um documento dando 2 passos atrás. Eu acho que isso foi uma... O Papa conseguiu exatamente o que ele quis. Isso vai dar resultado só daqui 40 anos. Daqui 40 anos, o outro Papa vai dar mais um passo. Então, eu acho que ele fez isso pra trazer o debate e depois ele... Deu aquela pacificada pra galera ficar... Peraí, que também a gente não tá maluco, a gente tá indo... né? E justamente unir os 2 polos. Eu acho interessante o filme. Eu acho que o filme vai nessa linha. Então, até que você entrou nessa parte política do encontro com o Lula, no filme, aqui temos um historiador pra ajudar com a gente, ele conta da participação do Papa Francisco, antes de ser Papa, obviamente, com a ditadura militar argentina. E você não acha que esse encontro tem um pouco a ver, não sei se, mas esse remorso que o filme tenta trazer dele? Porque no filme dá a entender que ele é um traumatizado, que ele ajudou, mas ele se arrepende profundamente do que ele fez. Então, isso não pode ter moldado a opinião dele, já que ele viu aquela merda que no filme conta que sumiu amigos padres dele, acho que sumiu o outro foi torturado, a amiga dele foi torturada. Não dá pra explicar um pouco da psique do Papa, meio que nesse trauma que ele teve com a política, e por isso que ele traz o Lula, que visão fora. Eu conversei uma vez com o argentino, o pessoal fora do Brasil vê o Lula assim, muito como preso político. Não vou entrar no debate se ele é ou não, mas eu tô falando fora do Brasil, ele tem essa visão. Opinião pública, assim, pessoa comum mesmo, sabe? Não é só militante, pessoa comum, vê o Lula como um preso político. Talvez isso não seja pelo trauma do Papa, ele quer trazer... Até essa teologia da libertação, ele não ficou mais depois desse caso? Eu achei essa construção interessante do filme, porque você olha a obra toda, a obra cinematográfica, Os Dois Papas, é um filme muito complicado de fazer, porque ele se baseia basicamente em 2 homens avançados de idade, ou seja, já não é uma coisa que você, assim, não são personagens jovens, heróicos. Não, e só um adendo, os 2 atores foram indicados ao Oscar. 2 atores? Se eu não me engano, só o Jonathan Pryce, acho que o Anthony Hopkins... Não, o Anthony Hopkins também foi. Também foi Foi, mas só que ele como coadjuvante. Coadjuvante, ótimo. Eu acho que eles 2 estão muito bem. Eu acho que o ator que fez o Papa Francisco, inclusive, ele é idêntico. É, o que fez o Game of Thrones. Game of Thrones, é bem simbólico, né? Apesar que o Anthony Hopkins é um ator mais consagrado, assim, né? Eu gosto muito dos filmes dele como Hannibal. Dispensa não, comentário. Todo filme que ele faz agora de velho, ele vem indicado ao Oscar. Você quer Oscar, bota ele. E o Jonathan Pryce realmente está incrível, tá melhor que o Anthony Hopkins. Mas é um filme complicado de fazer, porque é um filme baseado em diálogos. Então o que o filme faz para que você se apegue àqueles personagens? Ele mostra, pelo menos na parte do Francisco, flashbacks. E a gente tem essa parte que você citou, que são os flashbacks do Papa Francisco, ainda como padre, né? Acho que era padre na época. Superior da companhia. Superior da companhia, Bergoglio. Onde ele está ali num contexto de caos social na Argentina, e mostra aquela cena que eu considero muito interessante, de que ele teria entregado. É que na verdade. Isso, é esse nesse ponto que eu queria chegar. Que ele entregou, né? No filme dá a entender que ele realmente pegou e entregou. O filme ele tem uma visão definida sobre isso, mas a história não tá muito claro o que aconteceu. Não dá pra gente colocar um juízo de que o Papa Francisco, quando era padre, realmente ele foi responsável por isso. Existem algumas suspeitas, mas até agora não teve uma palavra da história sobre isso. É um acontecimento que eu acho que nunca a gente vai chegar a uma conclusão, porque isso foi levantado no filme, etc., mas a gente vê que não tem muita essa discussão na vida real, se ele realmente chegou a apoiar a ditadura perennialista
ou não. Né? No filme eu acho que ele até tá tratado um pouco como inocente, assim. No filme ele é tratado... Eu não queria entregar, ele gosta dos subordinados dele ali, etc. Mas ele tá num contexto que ele tem que tomar a escolha, digamos assim, menos pior. Pra salvar mais gente. No filme dá a entender que ele até queima os livros. Ele fala isso no filme. Eu queimei os livros de Marx, segundo a ditadura. Sim, eu fui contra a teologia da libertação. Mas tudo assim, na perspectiva que ele foi forçado, né? Foi forçado então pela acho que ditadura. o filme inteiro trata o Papa Francisco com uma perspectiva assim, ele é bonzinho, sabe? Ele não quis fazer aquilo. Mas fez. Mas fez, entende? Eu vi até alguns críticos, eu vi muitas críticas sobre o filme, alguns críticos até falaram, olha, essa parte tá um pouco forçada, assim, sabe? Porque puxaram muito pro Papa Francisco bonzinho, o Papa Ratzinger, aquele cara resmungão, mal-humorado, conservador chato. E só dá uma aliviada no Papa Bento no final, quando conta, tipo, a história dele, a origem, que só conta no final, mas também não é com flashback, é só ele meio que contando, assim, daí você fala, ele também tem um passado, ele também tem uma história, que também, mas do Papa Francisco foi desde o começo. Até nessa parte da ditadura, quando termina de contar os flashbacks, mostra ele também ajudou a fugir pessoas, ele guardava na casa dele, eu não lembro se é isso, ele guardava na casa dele e ajudava as pessoas a fugirem. Então, o filme inteiro tenta, olha, ele tava junto contra. Exatamente. Eu achei interessante porque o filme ele tenta construir um passado do Papa Francisco e, bom, a gente tá no momento onde o Papa Bento XVI está lidando com problemas no Banco do Vaticano, se eu não me engano, e problemas também ligados à pedofilia na igreja. Então, e tudo isso está na conta dele, digamos assim, está acontecendo aqui embaixo dele, e no filme parece que ele não sabe bem como lidar com isso, e que tá uma pressão enorme sobre ele. E para fazer esse contraponto, eles trazem um pouco também esse peso que tem na consciência do Papa Francisco da época da ditadura perennialista. Tem uma série no Netflix também que conta, acho que são poucos episódios, 5 ou 4 episódios. Sim. Quem assistiu vai ver em muito mais detalhes essa questão do Papa na ditadura perennialista, um pouco do contexto. Indico, a série é muito boa, traz uma perspectiva muito boa. Até mostra o Papa ali, né, com a namorada dele, é muito engraçado. O Papa namorando, né? E tem algumas cenas também assim nesse sentido do passado. É que realmente ele tem que puxar muitos flashbacks do Papa Francisco, mas eu gosto de como o filme ele é construído, mas eu concordo com o professor Cláudio quando ele diz que trabalha com estereótipos e também para jogar para a opinião pública. Quem é católico como eu, a gente viu que o debate voltou bastante esses dias. Então, os nossos grupos lá fervendo, né? Nossos grupos fervendo, porque tá tendo muita coisa e realmente o Papa Francisco ele tá avançando numa marcha que eu considero muito rápida também. A igreja ela não costuma ir nessa velocidade, por isso que as pessoas estão estranhando, né? Mas talvez não seja também pela opinião pública isso, porque teve até um filme que ganhou o Oscar em 2015, que é o Spotlight, que é um filme sobre os jornalistas revelando uma rede de pedofilia dentro da igreja católica. Esse tema tá muito em voga. Inclusive o Papa Francisco combateu bastante isso. É um dos méritos do pontificado dele, esse combate à pedofilia, que realmente se generalizou assim de um jeito. Tudo bem, existem exageros na análise, por exemplo, hoje em dia a piada com o padre pedófilo já é uma coisa, né? Assim como o pastor... Não é estereótipo, né? Não é nem mais humor negro, né? Já é normal, tipo a loira burra. Mas eu vi o Papa Francisco realmente combatendo isso na vida real. Por outro lado, ele marcha muito rápido. Então, se a gente tava com o Bento XVI ainda escutando coisas bem leves, do nada aparecem questões como ordenação de mulher. Aparece assim, do nada. Eu acho que isso tem a ver com o que o professor disse, que é justamente pessoas jogando essas ideias para que a gente fique com a visão lá na frente, poxa, vai acontecer isso. Empurrar na verdade, a barra mais pra lá, pra ela só voltar. Exatamente. Na verdade, acontece um avanço, só que a gente estava pensando em ordenação de mulheres, quando na verdade é um avanço de, por exemplo, um novo rito, uma nova perspectiva, uma nova teologia, uma coisa assim. E houve mudança, mas a gente estava achando que seria mais. Seria tipo aquilo lá, você rachou a janela da sua mãe, você fala, mãe, quebrei a janela inteira. Aí ela ficar desesperada, ela vai ver só um rachadinho. Ela fala, Exatamente, essa. Perfeitamente essa a questão. Você bota lá em cima pra quando ela chegar, meu Deus, você quebrou a janela, vai ver só um... Então, nesse sentido, acho que o filme ele tem alguns insights interessantes, mas ele poderia ser mais profundo. Eu acho que ele não é tão profundo pelo fato do Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, que eu acho que ele é um bom diretor, assim, as imagens do filme são lindas, o filme é bem filmado demais. Os outros diretores até perguntaram como que ele fez certas cenas, nossa, porque é um negócio bem arcaico, meio. Ele pega a galinha assim, sai atrás da galinha com a câmera. Os méritos dele como diretor, assim, são inegáveis. Agora, eu acho que faltou um pouco daquela profundidade, tudo bem que ele recebeu o roteiro, não foi ele quem escreveu, ele recebeu o roteiro, mas acho que faltou aquela visão de um católico que tá acompanhando as coisas de perto, sabe? Porque ele mesmo admite, olha, eu sou católico, mas faz tempo que eu não vou e tudo mais. Então é uma visão de quem tá longe. E eu acho que já é uma visão afetada essas opiniões que vêm de fora, essas opiniões que vêm para ferver o assunto. Mas né? isso também não ajuda a entender, não ajuda a igreja a entender como que é a visão do... Nem todo mundo vai na igreja todo domingo, nem todo mundo lê a Bíblia. Não ajuda a igreja a entender, mas muitas pessoas se consideram católicas, não evangélicas, mas católicas, mas não o famoso participa. Católico não protestante, não vai... Praticante. Não praticante, desculpa. Não praticante. Não ajuda a igreja a entender, tipo, olha...
Nem todo mundo é estudioso, assíduo, mas essa é a visão do afegão médio. Eu acho que o que fica é que, por exemplo, hoje as pessoas, elas têm tanta... Por exemplo, nós recebemos tanta informação, tanta coisa no dia a dia. Então, além da televisão, que hoje em dia poucas pessoas assistem, temos podcasts, temos o rádio, temos a internet, temos o jornal, temos o bate-papo, a mesa de conversa, o bar. E, bom, a gente recebe informação de todo canto. Essas informações, elas vão moldando o que a gente pensa, né? Por outro lado, a opinião da igreja, hoje em dia, ela fica muitas vezes em segundo lugar. As pessoas hoje em dia não tomam mais a opinião da igreja como a opinião máxima. Você pega as encíclicas papais, antes eram a igreja é mestra da verdade, ou seja, a igreja falava, todo Mater mundo et magistra. bate o martelo sobre o assunto. Agora, o que ocorre hoje em dia? Você tem, por exemplo, um formador de opinião, você tem um youtuber, você tem um jornalista muito famoso, e isso afeta mais a opinião do que, por exemplo, que um papa fala. Então a igreja tem que estar tomando consciência de que ela não é mais a única que produz cultura, não é mais a única que bate o martelo sobre os assuntos, e que as pessoas são influenciadas por muitas outras coisas. Eu acho que o filme ele tem uma visão um tanto quanto sociológica da igreja. Então não é uma visão que a igreja quer passar a respeito dela. É muito mais uma questão do que a sociedade comum vê a igreja. Você até falou assim da questão da igreja não ser mais a ditadora da cultura, dos conceitos, né? Antigamente tinha uma piada que por que tem que fazer tal coisa? Porque Deus quis. Pronto, acabou. Não tem conversa. Você vai e faz porque Deus quis. Ninguém vai lá perguntar para Deus por que é para fazer ou não determinada questão. É inquestionável. As pessoas hoje em dia questionam tudo. Exato. E tá aí um momento de o Fernando Meirelles, que aí eu acho a genialidade do filme, ele propor uma discussão até para a própria igreja ver como a sociedade a enxerga. Então, acho muito lúdica essa questão de pessoas. Eu estou mostrando isso daqui não para o público comum, porque o público comum, a imagem que tem do Papa Bento XVI e a imagem que tem do Papa Francisco é aquilo. Já está tido. Então, assim, é meio que ver na novela aquilo que a gente já está acostumado a ver. Agora, quando a gente se vê no espelho, a conversa fica um pouco mais difícil. E acho que é uma imagem para a igreja conseguir se enxergar. Inclusive, pegando essa linha, entre nós católicos tem aquela questão, né? Roma locuta, causa finita est. Roma falou, acabou a conversa. E entre eles, aquele diálogo que eles têm na Capela Sistina demonstra que entre eles não está unânime. Sim. Não, até uma coisa que eu fiquei surpreso no filme, porque eu não lembro de ter esse tipo de ofensa ao Papa Bento no Brasil. Pelo menos não no meu círculo social, mas no filme, acho que tem uns 30 minutos de gente chamando o Papa Bento de nazista. Mas uns 30 minutos, gente. Nazista, esse é nazista, não sei o quê. Vocês acham que realmente tinha essa visão fora do Brasil, mesmo no Brasil? Porque eu não lembro de no Brasil ter esse tipo de conversa. E é por isso que ajudou na renúncia dele? Eu queria voltar na pergunta que você fez sobre a ditadura, porque tem vários detalhezinhos. Por exemplo, se vocês verificarem, houve também, depois da morte de Pio XII, durante o pontificado, ninguém falou nada. E se eu não me engano, o próprio rabino de Roma se converteu ao catolicismo. Certo foi que o próprio rabino de Roma foi agradecer pessoalmente ao Papa pelos judeus que o Papa conseguiu salvar, que o Papa Pio XII conseguiu salvar. Ora, nós estávamos, por um lado, o regime nazista e por outro, o comunismo. Os dois arqui-inimigos da igreja. E havia, quando Pio XI morreu, havia já um documento preparado para condenar o nazismo. A pergunta é prático? Dá certo? Hitler queria sequestrar o Papa Pio XII. E depois a gente sabe que qualquer posição exacerbada política poderia piorar mais ainda os holocaustos que ocorreram naquele período. Bom, depois da morte de Pio XII, um judeu, que eu esqueci o nome agora, lançou uma peça de teatro chamada O Vigário. E essa peça de teatro justamente vai acusar Pio XII de ser colaborador nazista. Agora, depois nós vamos ter o caso de Bento XVI, que na juventude, garoto. Você sabe que no final da guerra, Hitler começou a mandar as crianças para a guerra. O que uma criança pode fazer contra um sistema como esse? Essa é a pergunta. E depois, no caso do Papa Francisco, nós temos essa acusação de ter colaborado com a ditadura. Aí a pergunta vai, o que você, dentro de uma ditadura, pode fazer para salvar os seus e os outros?
Então veja que esse tema sempre volta como um ataque à igreja. Esse tema sempre volta justamente para colocar, a igreja colabora com sistemas tais ou quais, que no fundo acaba sendo também uma propaganda contra a igreja. Mas também, como o professor disse, é tudo muito ambivalente, mas também é uma reflexão, porque a realidade da manipulação da fé e das instituições é clara. A gente vê isso no nosso STF, a gente vê isso em instituições que deveriam ser, digamos, por princípio, independentes. A gente nota que não são aparelhadas, e a gente sabe muito bem que um padre tal, eu não digo um papa, mas que um padre tal, um cardeal tal, um bispo tal, pode ser manejado para esses fins. Inclusive, o próprio Dom Helder Câmara era fascista no começo. Então a gente vê que nós, seres humanos, nós, pessoas, somos filhos do nosso tempo. E nós precisamos agir. Agora, certas coisas a gente vai perceber que poderia ter sido feito de outro jeito ou não, só no final da nossa vida, ou não poderia ter sido feito de outro jeito. Eu acho que as críticas têm por finalidade mais ressaltar essa questão da problemática atual, mas eu acho que a pessoa mesmo ela está isenta, mesmo porque a igreja propõe o perdão, né? Mas ela está isenta disso por causa da vicissitude da situação. Só uma curiosidade, o autor do O Vigário é Rolf Ruschig. Eu nunca ia conseguir falar esse nome. Será que ele acertou? Eu não sei se eu falei certo, mas... É por isso que eu esqueci o nome, né? E só para aproveitar uma pequena correção também, que agora, bom, me relembrei aqui, eu acabei confundindo, tá? Ditadura perennialista não, é uma ditadura militar que teve na Argentina. E peronista, Bom, mas enfim, só para corrigir. Não era do Perón, não, foi uma ditadura militar. É uma ditadura militar ali, acabei me confundindo. Falando tanto do nazismo, né, a gente acaba lembrando também o caso da Anne Frank. Sim. Porque a Anne Frank é o mesmo caso, ela se escondeu com a família, só que a família que morava embaixo não sabia se entregava, se não entregava, e acabou entregando. Porque eles não tinham o que fazer. Esse é o problema. Eu não lembro se foi algum professor da São Judas até que contou uma história. Era uma escritora que eu não vou lembrar o nome agora, que ela era judia, sofreu na mão do nazismo e depois ela foi no julgamento de um nazista que cuidava do trem. Hannah Arendt, não foi? Eu não vou lembrar o nome, desculpa. Daí ela conta que ela tá escrevendo um livro, ela conta, cara, ele não era um vilão. Ele não era um cara mau. Ele simplesmente ele só era tipo, ele só era o trabalho dele. Na cabeça dele, ele era um homem normal que acordava, fazia o trabalho dele, ia pra casa, cuidar da família. Cuidado, isso é o caso Eichmann em Jerusalém, hein? É que nem o tatuador, né? O tatuador que fazia o código de barra ali nas crianças, em todos os judeus. Ele também estava trabalhando, ele não tinha culpa. Não era um vilão, não era um perverso. Era a sociedade da época falava, você tem que acordar, tatuar essas crianças e ir pra casa, tá bom. Há quem diga que o motorista do trem, aos domingos, ia à missa, rezava e colocava a cabeça no travesseiro e dormia tranquilamente com a paz de Deus. O professor Sérgio colocou muito bem essa questão de nós problematizarmos isso, porque veja só, Felipe, quando você fala assim, ele não era um cara mau. Hannah Arendt coloca justamente, quando ela analisa o caso de Eichmann, do julgamento de Adolf Eichmann, você vai ver que era um homem, em primeiro lugar, medíocre. Ou seja, não era um homem de grandes visões intelectuais, era um homem da média, certo? Era um funcionário público, como eu sou, e ele fazia aquilo como se fosse o dever dele, certo? Ele foi responsável pela logística da morte dos 6 milhões de judeus. Era um pai exemplar, um cara muito bacana, mas veja só, aí é que está. Por isso que Hannah Arendt coloca a questão da seguinte maneira, a banalidade do mal. Como o mal se tornou banal. E eu acho que o professor Sérgio quando fala do filme Dois Papas, eu acho que isso é um questionamento. A igreja vai mais para cá, mais para lá, do ponto de vista sociológico. Quer dizer, Deus age, mas em primeiro lugar, o homem age. Deus não é ex machina. Para que Deus faça a ação, é preciso que o homem exerça o seu livre-arbítrio. E é aí que nós precisamos pensar no que a gente faz. Eu acho que o filme Dois Papas traz muito isso. Eu acho que a vida e o filme mostra muito isso, a questão da tensão. Nós vivemos, no nosso dia a dia, uma tensão do real e o ideal. De um lado, sem querer trazer a questão política, mas de um lado que caminhe para a esquerda e de um lado que caminha para a direita. E essa tensão a gente vai sempre medindo. E se você analisar historicamente a igreja, numa hora vem um determinado papa à esquerda, num determinado momento vem um papa à direita. Ou seja, essa tensão histórica da igreja também ela vai rebolando conforme a dança, mas ela vai ditando
o próprio caminho ao longo da história. Porque se ela caminhar muito à esquerda ou muito à direita, há um medo de se perder. Então, você vai caminhando, costurando entre esquerda e direita para, teoricamente, ter um caminho reto. No filme você tem uma frase, não sei quem diz, agora me esqueci quem foi responsável por dizer essa frase, mas que um papa seria a resposta do outro papa. Correção de outro papa. A correção do outro papa. Então o filme ele trabalha com essa ideia mesmo, e é uma ideia dialética, digamos assim, né? E é real, um papa corrige outro papa, é isso mesmo. Então essa ideia está presente, acho que foi muito bem pego aí. Só que eu também acho que o Fernando Meirelles, como brasileiro que também quis levar um pouco do contexto político do Brasil para lá. E acho que tem muito disso, acho que fica até um pouco evidente. Que ele tenta trazer, pelo menos o que eu entendi do filme, ele tenta trazer um pouco da visão política brasileira, mas só contando na Argentina. Sim, aqui, exatamente. Que é um país vizinho, tá do lado, América Latina. O Papa é argentino? Sim, então, mas ele meio que tentou trazer essa visão. Que viveu um momento parecido também. E traz a cena no final, quando os dois papas assistem ao jogo. Que é fantástico essa cena. Brasil e Argentina. E aí ele mostra, ele faz o gesto de mostrar a Dilma na cena. Verdade. Isso crava a observação política e social que o filme tem. Que não é um filme para se observar só a igreja, mas é um filme para se observar a política, que é um filme para se observar a sociedade, que há exatamente essa tensão entre esquerda e direita, e aí ele coloca direitinho o Papa Francisco como a esquerda e o Papa Bento XVI como a direita. E nos momentos que ele coloca o Papa Bento XVI como um nazista, ele vai ao extremo da direita. E quando ele coloca o Papa Francisco, eu me arrependi por ter feito determinada questão. E aí ele fala, não, a igreja tem que se abrir, a igreja tem que brincar, né? Em vários momentos ele brinca, a piadinha, quando ele tira um sarro com outro do próprio sapato. Não, eu sou humilde, eu não vou utilizar o sapato santo, eu vou utilizar o sapato comum, porque eu sou um ser humano comum. Quando ele não deixa os outros carregar a mala dele. Não deixa as pessoas carregarem a mala dele. Ele se humaniza, e ele se humaniza de tal forma, da mesma forma, por exemplo, sei lá, como o Mujica trabalha a própria imagem andando de Fusca. Sim. Ou como, sei lá, a imagem do Lula, só para pegar um exemplo, quando o Lula vai pro palanque e diz, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, eu ganhei um monte de presente, mas eu continuo usando aqui o meu Citizen, o meu relógio Citizen. Eu não vou ficar falando, não quero que a Citizen ganhe com isso, mas eu quero dizer que eu sou simples, que eu sou do povo, que eu estou com vocês. Então, se a gente começar a pegar esses discursos, eles são receita de bolo para se fazer a dinâmica do filme, né? Para se criar a narrativa do filme. Sim. Eu tenho até uma visão que eu tomei pessoalmente para mim, que é o seguinte, eu acho que o Fernando Meirelles, ele se utilizou da figura dos dois papas para fazer um pouco das críticas políticas dele. Acho que foi até isso que você quis passar agora. Mas eu acho que, pelo menos eu assisti o filme, logo do começo eu percebi que tinha uma questão política ali. Não, é muito. Assim, é muito... Tipo, eu até gosto quando o cara deixa bem claro que, tipo, isso aqui é meio política e tal, porque quando o filme fica meio que escondido e tenta passar como imparcial, pra mim é mais perigoso que quando fala, assume isso aqui, eu sou... Não existe imparcialidade. Não, sim, não existe, mas quando tenta trazer como imparcialidade, pra mim é até perigoso isso. Ele tenta trazer como uma verdade. Tipo, é fato, não é opinião, é fato. Aí quando o cara assume, isso aqui tem política no meio, eu prefiro assim. Eu gosto praticamente quando o cara assume. Tanto é que você tá assistindo. Tanto é que isso está possibilitando aqui uma série de visões. Debates, sim. Né? Sim. Complementares e que, no final das contas, pode até ser uma outra ainda. Então, agora eu queria falar um pouco da renúncia do Papa Bento, porque eu acho que no filme, ele fica do terceiro ato muito tempo contando sobre como ele vai renunciar, se ele vai, se o Bergoglio vai assumir, se não vai, como que vai ser. E no filme, ele deixa muito claro que é sim por opinião política, por opinião pública, que o Papa Bento tá sendo xingado de nazista, que tá perdendo fiéis, que a igreja precisa de uma reconstrução, que a igreja não conseguiu se atualizar com o tempo, que ela ficou parada, e o filme deixa bem claro isso, que eu tô saindo por causa disso. Depois, no final, a gente descobre que tem ainda os pesares da pedofilia, mas a priori é isso, é por causa da opinião pública.
Você acha que tem um pouco a ver a renúncia dele? Tem a ver com opinião pública? Ou é mais como o professor Cláudio disse, que ele foi mais uma marcha de transição ali? Ele só tipo, olha, deixei redondinho, você faz o gol. Olha, é complicado. Eu gostaria de dizer antes do professor só uma palavrinha. A renúncia é muito nebulosa. Nós não conseguimos saber o que aconteceu ali. Porém, primeira coisa, o Vaticano, no momento em que o Papa Bento XVI pegou um grande pepino, né? Nossa, é muito problema, é gigantesco. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Vaticano é um Estado. E o Papa é chefe de Estado do Vaticano. Nossa, são grandes problemas administrativos, né? Ele pegou uma igreja que, além de todos os problemas sociais que tem que encarar, o problema de, por exemplo, o crescimento dos evangélicos, a perda de fiéis, problemas, assim, com pedofilia e tudo mais. Agora, a gente tem que entender, eu acho que uma coisa que é essencial para entender a renúncia do Bento XVI é o seguinte, que a igreja, de um tempo para cá, especialmente após o famoso Concílio Vaticano II, ela parou de ser tão centrada na figura de um Papa poderoso, ela mudou a perspectiva para algo que a gente chama de colegialidade. Isso. Ou seja, hoje em dia tem muito peso que a reunião dos bispos, só para explicar, o que é a colegialidade? São os bispos, os cardeais ali reunidos, tomando decisões também. Ou seja, como se fosse um conselho de classe, assim, né? Como sínodo. Ficou mais democrática a igreja? Como sínodo. Foi uma tentativa de deixar mais democrática. Só que, assim, essa colegialidade, ela é muito poderosa, assim, ela toma realmente parte na coisa, no processo. Então, de fato, se existe uma pressão por parte de cardeais e bispos para que um papa saia, hoje a gente não consegue saber quanto isso pode influir para que esse papa se retire. Eu acredito que tem muito a ver com a poder de influência de cardeais, do conjunto de todos eles, por exemplo, de querer fazer quase como se fossem eleições toda hora, de papa. O papa que a gente quer, a gente coloca, o papa que a gente quer tirar, a gente tira. Então, se estabeleceu um pouco desse processo, dessa dinâmica, né? Só antes de você responder, só uma perguntinha pra você responder junto. Como ele disse, é muito obscuro. Muito. Jogar luz nisso aí, ia ajudar ou piorar a situação da igreja? Jogar luz no que acontece no background. Ia ajudar. O próprio Papa Francisco disse, com relação a essas acusações, eu acho que foi inclusive no Brasil, essas acusações de participação da igreja no nazismo, o Papa Francisco disse, olha, tá bem, nós abrimos os nossos arquivos, só que vocês abram os seus. Porque haviam as estradas de ferro que levavam os judeus aos campos de concentração. E os americanos sabiam onde era. Por que não bombardearam? A coisa não é simples assim. Porque existe uma camada da história, vocês sabem, né? Nós somos professores aqui, nós sabemos que tem uma camada de história que é contada para nós, é a história oficial, a história vigente. A história de quem ganha a guerra. Eu diria que a Idade Moderna, eu acho que ela traz mais do que só a história de quem ganha a guerra. Ela traz a história de certos ideais que se querem implantar. Desde a Revolução Francesa a gente começa assim. A Revolução Francesa foi uma propaganda feita pela própria monarquia, pelos próprios nobres, e junto com a burguesia para derrubar o rei. E a gente vê que essas pessoas nunca saíram do poder, porque nobre é nobre e quem tem dinheiro tem dinheiro. Mas isso é outro assunto. A questão do... Então, o próprio Papa Francisco falou, bom, querem discutir? Vamos discutir. Questão da pedofilia. Nós temos aí um livro bastante interessante, School of Darkness, da, se não me engano, Bella Dott, que comenta digamos assim, esse problema que vem lá da década de 20. Mas vem não como casos de pedofilia que acontecem e que a igreja encobre, mas justamente de certos tipos de pessoas que começam a entrar para a igreja. Porque existia antes uma série de questões, né, de como escolher um candidato, etc, etc, etc. Tem muita água para rolar debaixo da ponte até explicar esse assunto. Mas vamos reduzir. Eu acho que o problema da pedofilia, nos últimos tempos, a igreja simplesmente não soube tratar e explodiu. E você acha que foi por causa também daquilo que o filme conta de que o Papa Bento tentou ofuscar? Não, ele não tentou ofuscar, porque uma das primeiras coisas que ele fez... primeiro que, vamos voltar a dizer, a igreja age de maneira diferente. Tivemos um caso gravíssimo de pedofilia com o Maciel, né? Do Legionários de Cristo, uma das maiores instituições católicas atuais. É uma coisa realmente de... Assim, eu fui visitar um seminário deles, é uma coisa... Assim, eu nunca vi um seminário tão grande. E ele só tem seminários daquele porte. Uma coisa imensa. Só que esse sujeito... Bom, ele ascendeu justamente no pontificado de Pio XII. Era um sujeito completamente tarado. Completamente. Coisas assim na linha de pedofilia que vocês
posso imaginar, ele fez muito pior. Inclusive, foi um sujeito que começou a ter vida dupla. Ele arranjou uma mulher, não sei que país aí, ele dizia que ele era uma espécie de agente secreto, etc. E dizem que ele teve filhos com essa mulher e estuprou os próprios filhos. Só que é um sujeito de um poder econômico muito forte e de uma influência sobre as almas muito forte. O que fazer? Expor? A estratégia geralmente da igreja é deixar um sujeito desses morrer e ir lá e reformar a coisa. Bom, quando João Paulo II morreu, a primeira coisa que o cardeal Ratzinger fez foi, ainda como cardeal, antes do conclave, ele fez uma viagem, agora não me lembro bem a história, foi para resolver esse assunto. Então, não é assim, mas de fato, eu acredito que nos últimos anos a igreja não previa o que a comunicação ia tornar tudo isso muito permeável. E eterno, né? Porque não morre na internet. Caiu na internet e já era. Então, isso eu acho que se tornou um problema real e que eles deveriam ter, é a opinião minha, eles deveriam ter resolvido antes. Ou seja, o sujeito fez tal coisa, então primeira coisa, tu não pode ser padre. Foi ordenado, teve caso de pedofilia, meu querido, tem que sair fora. Então, eu acho que eles não conseguiram tratar com esse assunto. Mas, como o Paulo disse, tem a questão do colegiado e do ecumenismo, que são questões muito maiores para a igreja. Por exemplo, a igreja ortodoxa não tem um papa. E os anglicanos também não. São duas igrejas de um naipe tradicional, digamos assim, de uma corrente mais ligada à tradição cristã, que é muito importante que a igreja resolva a cisão entre essas duas igrejas. Tanto é que muitos anglicanos têm pedido entrada na igreja católica. Os ortodoxos, nem tanto, porque eles têm uma tradição muito forte e nunca mudou. Porque eles sempre estiveram lá no Oriente e meio que longe da autoridade do Vaticano. Então, o que é que tem isso a ver? É que o Papa passaria a ser apenas um bispo. É um dos títulos do Papa, Bispo de Roma. Então, o Papa sendo Bispo de Roma, ele se equipara aos outros bispos e propicia que a diferença que vai entre um ortodoxo, a estrutura ortodoxa da igreja e a estrutura católica da igreja, diminua. Então, há quem diga, isso conversas, coisas que, olha, isso é do conclave de 2005. Conclave 2005, fontes aí do Vaticano, ali, do pessoal que é expert. Fala, olha, tudo indica que esse conclave foi um acordo entre os conservadores e os liberais. E que o Bento XVI falou, tudo bem, eu vou tocar até aqui e depois tudo indicaria que ele ia mudar o estilo dele. Mas o que ele fez? Ele fez uma coisa mais radical ainda, que é uma renúncia. Então tem uma outra interpretação para isso. Que até no filme conta, até aconteceu mas peraí. Até fala, vai ter 2 papas, isso pode. Então, mas vocês veem que o próprio Papa Francisco já falou também em renúncia. Então, pode ser que se inaugure aí uma coisa que já acontece com os bispos. Porque antes um bispo ficava na diocese até morrer. Ou ficava bispo até morrer, podia sair da diocese de São Paulo, ir para a diocese de Limeira, etc., mas morria bispo. Hoje, aos 75 anos, ele é convidado a renunciar. Aqui no filme traz essa conversa também. Né? Ele é convidado, ele coloca o cargo à disposição, o Papa aceita ou não. Foi o que o cardeal Ratzinger fez com o Papa João Paulo II. O João Paulo II falou, não, você não vai renunciar não, você vai ficar aí. Então você já fala, olha, já tem uma política pensada, não é algo aleatório. Mas você não acha que está muito rápido? Porque passa uma vez por... Assim, um passo por vez. Agora já estão pensando de Papa Francisco renunciar de novo, aí vai virar... Então, é aquilo que nós estamos falando. É uma democracia. É a igreja mudando de uma entidade monárquica... hierárquica para talvez um colegiado e talvez uma democracia. Nós sabemos como isso vai acontecer? Não. Mas não é o que aconteceu em todo o Ocidente? Nós não saímos das monarquias e entramos nas democracias e achamos que é a melhor forma de governo? Então, por detrás pode ter esta interpretação. Mas não também. Parece que é um negócio muito humano isso? Porque até então o Papa é o mais próximo de Deus. Que no filme até o Papa Bento tem uma conversa com o Papa Francisco, que antes de renunciar, fala, eu não estou ouvindo mais Deus. Eu não sou o mais próximo dele atualmente.
Isso foi um pouco complicado. Mas não vai pensar um negócio meio humano, agora que a gente quer seguir outra linha, a gente precisa tirar esse botão. Não vai ficar. Mas é justamente que se exclui dessa discussão os tradicionalistas, que no Brasil é fortemente representado por Dom Tomás de Aquino, do Mosteiro de Nova Friburgo, e que dizem, olha, a igreja não pode fazer isso, porque a igreja não é uma entidade dessa natureza. E vem correntes teológicas, teologias possíveis, que falam, não, é possível mudar, porque a igreja não era assim no princípio. Mas pra mim vai parecer um negócio muito humano. Bom, se você já disse que não pratica a religião, não é isso? Não, eu sou católico, mas não é praticante. Vou todo domingo. Então, mas se para você que não pratica, imagina para nós que praticamos como isso parece. Sim. Entende ou não? Então, se você está tendo esse estranhamento, e, digamos assim, como diria o professor Tonhão, você não é do ramo, né? Você não é do ramo, então imagina para nós que somos do ramo. Então, e como manter a fidelidade nisso tudo? Porque a nossa devoção em ordem é a Deus, Nosso Senhor, a Virgem Maria, na terra ao Santo Padre, e está acabado. Porque o Santo Padre é o sinal, a igreja é o sinal visível de Cristo na história. Tanto é que ela produz santos e exclui os pecadores. Separa o joio do trigo. Na morte de um homem desses é que vai se ter a conclusão da sua obra. Ele foi bom ou foi mal? Então, isso é uma realidade, mais uma vez, é a própria realidade da igreja. Então, veja, estas questões mais próprias do catolicismo, eu acho que o filme não alcança. Certo? E nem é a proposta deles. Sim. Né? A gente não pode nem dizer que isso é uma crítica. Não é a proposta do filme. Até porque eu acho que se fizessem não seria tão popular. Não, e também seria concorreria ao Oscar. Então, com certeza, não é a proposta do filme, isso não é uma crítica, mas é bom que se diga que existem esses outros aspectos, não é? Sim. Só uma coisa que eu queria voltar, que eu acho que a gente não falou muito, que agora você até comentou sobre os tradicionalistas e tal, e eu citei Paulo Ricardo, que ele deve ter 1000 horas, como eu disse, falando contra a teoria a teologia da libertação. Muita gente hoje se considera mais católico do que o próprio Papa. É uma característica moderna, né? Então, não, esse Papa aí é comunista, não é católico nada, isso é doido. Eu conheço a doutrina, eu sei o que eu estou falando. Então, além, eu queria que você explicasse esse tipo de pessoa que acha que é mais católica do que o próprio Papa, que deveria representar o maior católico, sei lá, alguma coisa do tipo. Você quer um comentário sobre o Padre Paulo? Não, eu queria que vocês explicassem se existe esse fenômeno e se existe uma resistência muito pesada dentro dos próprios fiéis. E se o Papa Francisco pode ter uma resistência maior para conseguir colocar suas ideias em práticas. Sim. Tipo, ele sempre vai ter que fazer isso, colocar lá na frente e puxar pra trás, e vai ser só mais um. Ou ele pode ser um cara que vai chegar e falar, olha, mudei daqui 5 anos. Essa estratégia é clássica. É própria da política. Então, mas ele seria Isso é próprio da política não só do Vaticano, mas de qualquer político. Né? Então isso é clássico. Então isso sempre vai ter. Que existe um livro muito interessante, eu li, não completamente, mas vou deixar a indicação porque ele traz algumas perspectivas interessantes. Se chama A Armada do Papa, né? E ele conta um pouco sobre isso. Por exemplo, que tudo bem que ele parte de uma perspectiva que eu considero errada, mas ele conta um pouco sobre, por exemplo, os cardeais hoje já não apoiam, os bispos já não apoiam tanto o poder excessivo do Papa, né? E os grupos de apoio, hoje em dia, você tem Opus Dei, você tem Caminho Neocatecumenado, você tem esses movimentos católicos que não são paróquias, eles reforçam muito a imagem do Papa. Então, o Papa, ele se reforçaria nesses movimentos. E só que tem os grupos, os chamados tradicionalistas, que são, em sua maioria, alguns padres, poucos bispos, para falar a verdade, e muitos leigos, assim, muitos leigos. Aqui no Brasil, o tradicionalismo está crescendo bastante. E você chegou até um ponto, isso eu já não considero tradicionalismo, eu considero loucura. Sedivacantismo, ou seja, não, o Papa já nem tem mais Papa, sabe? Não tem mais... E isso pra mim é uma loucura, cara. Tipo, eu até tenho amigos próximos que estudou comigo, que você conhece, que ele não gosta do Papa e ele se considera mais católico que o Papa. Não, isso não existe. A figura mais católica que pode existir é o Papa, por excelência. E tipo, eu fico pensando, cara, você segue a instituição na igreja, a qual ele é um... Esse meu amigo, ele é um cara que ele não gosta muito de protestante, que ele acha que não segue a linha, ele faz textos gigantes criticando. É uma linha meio olavista, mas ele não considera. E essa instituição a qual ele acha ideal, escolheu o Papa Francisco. Exatamente. Mas o Papa Francisco não é
um católico pra ele, é um, sei lá, um comunista infiltrado esse tipo da de pensamento, eu O próprio Olavo falou, não, esse cara não é papa. Aí já não é possível. Eu acho esse pensamento, é papa, quer você queira ou não. Eu não queria entrar muito nesse negócio de política, porque é um negócio meio... Vamos começar a xingar a gente na internet, mas... O Olavo, ele tem isso de não gostar de protestante e não gostar do Papa. Mas peraí, você não gosta dos protestantes que acha que só o católico, que é o jeito certo de ler o evangelho, de ler a palavra de Deus, e que os outros perderam. Martim Lutero foi quase um psicopata do mal, sei lá. E de repente, o Papa já não é mais. E essa linha filosófica, pra mim, ela traz uma insanidade, porque não tem sentido você considerar aquilo como certo. Tá, é a minha visão de leigo, desculpa, mas considerar aquilo como certo e... Mas não, o líder não tá certo. Se o líder não tá certo, nada embaixo tá certo. Se o líder vai comandando as hierarquias... Isso é incoerente, isso é totalmente incoerente. Eu acho, sinceramente, as pessoas que dizem o Papa não é o Papa, ou pelo menos se acham mais católicas do que o Papa, estão entrando numa contradição e até um pensamento revolucionário que eles criticam, né? Ou seja, você está querendo mudar a ordem também das coisas, né? Se você está acima do Papa, você está indo contra uma ordem. Ser contra uma ordem vigente é ser revolucionário. É preciso estar atento para os fenômenos modernos e pós-modernos. Michel Foucault vai dizer justamente que as instituições modernas elas geram o oposto do que elas pretendem resolver. Por exemplo, o hospital, onde é mais fácil você pegar uma superbactéria e morrer, assim, é no hospital. Então, o mundo não é mais um feudo. Esse é um dos problemas. O Papa ele é fortemente ligado a esse movimento globalista, certo? Ora, esse movimento globalista tem uma contrapartida que nós estamos tendo agora com Trump e Bolsonaro, né? Que é voltar para as fronteiras nacionais e cuidar das próprias necessidades. Qual o problema que eu vejo isso? Eu acho que a esquerda, como é característica da esquerda, ela quer avançar em rumo a, digamos assim, a uma perspectiva utópica. E eu acho que a coisa vai acontecer mais passo a passo. Então, se um grupo está querendo forçar a barra para que tudo se torne universal, né, eu acho que isso é a mesma questão do fim do capitalismo. Isso vai acontecer, mas se a gente exacerbar isso, eu não sei quais são os resultados. É o famoso, estamos doentes, mas o remédio é pior. Não, são coisas que a gente sabe que vai acontecer, mas... por exemplo, você está grávida. Mas você não tem dinheiro para cuidar da criança, então eu vou abortar. Então, os espanhóis dizem o seguinte, cada criança nasce com um pedaço de pão debaixo do braço. Quer dizer, não depende de você. Depende de outras circunstâncias. Eu acho que quando a gente pega e fecha certas questões em certas ideologias ou da esquerda ou da direita, a gente fica sem saída. Por isso que muito bem disse o professor Sérgio, que existe essa necessidade de costurar entre os dois, porque eles são realidades hoje em dia. É uma coisa que se impõe. Eu acho que não explica mais o mundo a noção de esquerda e de direita, mas se impõe. Então você não pode desprezar uma coisa que se impõe. Não existe, eu não vou pensar como se isso não existisse. E aí nós voltamos ao filme. Eu acho que o grande mérito do filme é questionar isso. Agora que você deu o gancho perfeito, eu queria aqui puxar as considerações finais. Por favor, Serginho, comece. Nota. Aproveitando que estamos em época de carnaval, né? Mas, bom, acho que eu gosto muito da temática do filme. Eu acho que ele no sentido de produção, ele é incrível. A narrativa, quando você tem dois personagens que vão... Somente os dois construindo o tempo todo, a narrativa do filme foi muito bem feita, foi muito bem construído. Eu, assim, uma pessoa que tive uma criação católica muito próxima e aos poucos me afastei da religiosidade e me aproximei da sociologia, né? Me afastei da teologia, me aproximei da sociologia. Eu sou fascinado pelo filme e acho que ele responde muitas questões teológicas a partir da visão sociológica. E nesse sentido, eu acho que ele é muito bom. E uma nota de 0 a 10? Nota de 0 a 10? Nota eu não gosto de dar nota. É tão ruim. A gente já fez. Desde o começo, agora tem que fazer. A pior parte de ser professor é ter que dar nota. Sim. Eu acho uma coisa muito...
Enfim, vamos lá. Nota 10. Aí. Por favor, Cláudio, sua posição e sua nota. Eu gostei muito desse filme e daquele outro Scorsese, Silêncio, né? Sim. Silêncio, nossa, a gente precisava falar desse filme. Esse filme eu também achei muito difícil falar. Eu acho mais difícil falar do Silêncio. Eu também achei. Eu tentei falar desse filme, a gente não tinha convidado e eu falei, não sei falar disso, eu não desisto. Esse filme é bem... Sabe um filme que cabe... Muito difícil falar disso. Um filme que acho que cabe muito, muito bem pra vocês fazerem um próximo episódio? O Irlandês. Eu tô louca pra assistir. Olha, não Sem quero spoiler, dizer que eu nada ainda não. não assisti, hein? Não, mas é o melhor filme do diretor. É o melhor. O Scorsese? É. O melhor filme do Scorsese. Melhor, assim, melhor que Taxi Drive. Melhor... Mano, Eu ainda tô entre esses Bons Companheiros, que eu gosto muito. Não, Bons Companheiros é bom, Taxi Drive, mas esse filme, mano... Que parece que ele teria Incrível, comentado com o próprio Papa Francisco que tem a ver com essa questão da confissão e etc. Não sei porque não assisti. Então venha pro próximo programa. A mesa já tá feita, pronto. Então, mas como vocês viram, eu me converti ao catolicismo aos 17 anos. E desde aí eu não tive mais nenhuma dúvida sobre a igreja, porque a fé é um dom dado por Deus. E isso me fez pensar muito sobre essas contradições que existem na igreja. E quanto mais eu ia estudando, mais eu ia ficando maravilhado pela igreja. Porque não é só uma instituição, como eu disse, uma ONG. É uma instituição já 2 vezes milenar. Passou pelas invasões bárbaras, passou pela perseguição dos romanos, passou pela Idade Média, passou por Napoleão. Cristãos são o único povo da história que foi perseguido e duplicou o número de pessoas. No Império Romano ali. Eles foram perseguidos e dominaram a região. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos, né? Se expandiu não com guerras, né? Isso que é muito interessante. Foi muito interessante. E pra mim, a coisa mais incrível é que eles foram perseguidos naquela região e agora aquela região é a capital deles. É curioso. Até a língua a gente roubou. A gente vê, eu pelo menos interpreto assim, eu vejo a expansão da igreja ortodoxa mais como uma questão imperial e da igreja anglicana também, mais como uma questão de governo. Agora a igreja católica eu não vejo dessa maneira, eu vejo como uma... Quer dizer, você tem tudo para dar errado. Inclusive tem um caso muito interessante. Dizem que um pastor, um evangélico, no pontificado, se não me engano, de Leão XIII, ele pediu para consultar os arquivos secretos do Vaticano para escrever um livro. Se eu não me engano, esse homem foi Ludwig von Pastor, que escreveu uma das melhores histórias da igreja que existem. E diz que ele entrou lá protestante e falou, não, agora eu vou saber tudo que tem aqui e tudo mais. E foi, de fato, descobriu coisas umas piores que as outras e se converteu. E disse que ele teria voltado ao Papa e falou, olha, com padres desse jeito e papas dessa qualidade, não é possível que essa instituição consiga existir se não for por obra de Deus. Não, mas é fantástico, assim, eu acho que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela consegue ter toda essa força que tem, porque ela possui frentes para tudo quanto é lado, parece um polvo. Se você observar a frente franciscana, a frente jesuíta, a frente, dos paulinos, e as ordens... Os paulinos e a questão da comunicação muito bonita, hein? Muito interessante. Claro. Eles vão... só da comunicação, né? Não tem como não falar. Mas a forma que cada frente trabalha, se você começar a mapear a população, ela consegue, cada um na sua ordem, atender a quase toda a população mundial. Então, na casa do Senhor há muitas moradas. A igreja tem que oferecer a todos. Exatamente. Eu acho lindo isso quando você consegue observar com carinho cada indivíduo da população. Então só para encerrar esse meu comentário, eu diria que, por exemplo, estou aqui eu trouxe o Hans Kung, né, que é um dos teólogos mais para frente que a gente tem aí, quase nem católico, mas virou uma espécie de espiritualista, contemporâneo de Bento XVI. E no começo do pontificado tiveram um encontro de horas conversando sobre teologia e tudo mais, encontro de professores, né? E eu acho que essa riqueza é muito, muito interessante. Quando eu fiz teologia,
eu achei que eu ia detestar o curso e foi um dos cursos que eu mais gostei, justamente por ver como ele é aberto, pelo menos a nossa teologia católica, como ela é aberta e ao mesmo tempo fixa. Interessante. Como que pode ser uma coisa tão aberta, mas ao mesmo tempo... Não, tem que ser isso aqui. E eu achei essa tensão muito interessante e me fez aprender muito. E eu fiquei muito feliz de vocês terem me convidado, porque é um tema que eu gosto de falar e eu acho que o nosso encontro foi muito agradável. Então eu daria nota 10. Bom, eu gostei muito do filme. Como obra cinematográfica, acho quase impecável, assim. Visualmente é lindo, eu fiquei realmente encantado. Eu sou muito fã de toda a arquitetura que tem ali no Vaticano, então mostrando aquelas imagens, colocando o Papa ali ajoelhado, às vezes num ambiente um pouco escuro, assim, mas que você consegue ver ainda as imagens, ou o próprio Papa andando assim, se vislumbrando, o Papa Francisco chegando, né? Todo simples ali. Essas cenas, esses detalhes, fizeram gostar do filme. Uma cena que eu achei muito linda, desculpa te cortar, é aquela do Papa Francisco jovem se confessando naquela igrejinha, que vem, pode vir. Aquela cena eu achei maravilhosa. Daí, ela visualmente também, eu acho que o filme, como visual, ele é incrível, eu gostei muito. Eu gosto muito da dinâmica dos papas, acho que, por mais que eu não saiba que não é uma retratação real, não é fiel à realidade, tão fiel, eu acho que os diálogos são divertidos, eu ri muito com esse filme, eu não imaginava que ia dar tanta risada. Se você pensar que é dois velhinhos o filme inteiro e você não consegue desgrudar da tela, o cara é muito bem, né? É incrível, você fica realmente fixado na história. Eu gostei muito. O diretor me surpreendeu. Eu confesso que com as entrevistas dele eu não estava animado. Mas gostei muito do filme. Queria ter visto no cinema. Mas, é que ficou uma semana, né? Eu acho que ficou só pra entrar no Oscar. O irlandês também tentei ver no cinema, não consegui. Né? Enfim, daria uma nota 10 também pro filme. Ô, louco, achei que era recorde de nota. Nenhum filme ganhou tanta nota 10, hein? Desde que a gente começou. Foi aliás, esse ano pro cinema, eu vou te dizer, foi um ano grandioso. Graças só a Deus filmes bons. Eu vou falar, os outros anos tava ruim. Tava péssimo. Nossa, esse o Oscar de 2015, 2016, 2017, pelo amor de Deus. Foi horrível. E esse ano, muitos filmes bons. Até achei que ficou faltando alguns filmes lá. Gostaria de ter visto The Lighthouse. Eu queria ver aquele do Adam Sandler no Oscar. Adam Sandler, eu não conseguia. Uncut Gems, né? O Adam Sandler, ele é um gênio. Ele só atua mal porque ele quer. Mas ele é um gênio. Eu adoro ele. Ele pode fazer o próximo Papa aí. Ele tem um filme que acho que é indie, que é Os Tenenbaums, que é de 2015, de 2016. É um filme indie, pequeno, mas ele atuando ali. É só uns caras de comédia. Ele é o Ben Stiller, sabe? Uns caras bem de comédia. É um filme sério. E é um filme sério, não é um filme de comédia. Ele é bom. E os filmes desse... são dois irmãos que dirigem esse novo do Adam Sandler. São os irmãos Safdie. Olha, todos os trabalhos dele são muito bons. Inclusive tem um filme chamado Good Time, Bom Comportamento, que é um filme que tem o Robert Pattinson, que vai fazer o Batman. Sim. Era o Crepúsculo, nossa, eu vi a roupa dando um spoiler aí, a roupa do Batman tá feia, hein, mano? É o Demolidor, né? Parece o Batman dos anos 60 misturado com o Demolidor. Tá muito Demolidor. O professor nosso já deixou um comentário hoje que falou que não gostou. Mas não gostou, mas eu tô com boas expectativas. Enfim, gostei que o filme ele gera debate, ele gera discussões. Eu, como católico, me sinto feliz de ver pessoas olhando. Hoje, o pessoal preocupado com tantas coisas não com a igreja. Com esse filme, as pessoas começam a olhar, seja de maneira polêmica ou não, para a igreja de novo e debater isso. Por isso que eu gosto muito e acho que o Fernando Meirelles, querendo ou não, fez um serviço aí para a igreja de colocar os olhares de volta para a igreja, que não é uma instituição morta, é uma instituição que está vivendo. E hoje em dia, pelo menos eu, com o meu movimento Neolibertação, a gente tenta, sob novas perspectivas, evangelizar, comentar diversos assuntos, estudar mesmo e entrar nesses temas atuais que são muito interessantes, né? E, bom, como eu disse, nota 10 e que venham mais filmes bons. Tomara que 2020 seja um ano tão abençoado pro cinema. A gente precisa falar de silêncio e achei os convidados perfeitos, porque eu não tinha capacidade de falar aquele filme. Eu falei, mano, eu amei esse filme, mas era muito difícil pra mim. Eu tentei construir uma pauta e falei, não consigo, velho. Eu não sei o que falar. Vicky, por favor. Eu quero só fazer um adendo, que o professor Cláudio trouxe mais um livro que você não falou. Tigrão. Eu trouxe aqui um livro chamado... Isso tem tudo a ver com o Bergoglio. Bom, esse aqui, vocês querem um sujeito mais polêmico que o Bergoglio? É o jesuíta James Martin, A Sabedoria dos Jesuítas para Quase Tudo. Esse jesuíta, ele é ativista gay. E ele traz aqui a espiritualidade que o Papa Francisco tem, que é a espiritualidade naciana. E é um livro muito, muito bacana, porque ele coloca em termos práticos uma vivência espiritual, que, diga-se de passagem, é o que o padre Bergoglio vivia em Buenos Aires. E vocês sabem que ele não tinha carro próprio, ele usava metrô,
Ele morava sozinho, fazia a própria comida, etc, etc. Quer dizer, é uma espiritualidade bem austera. Eu sou muito simpatizante da Companhia de Jesus, fui secretário de padres da Companhia numa obra chamada Monumento Anchietana. E eu acho assim eu acho uma espiritualidade fantástica, embora existam outras, como os carmelitas, que eu não consigo entender muito, porque eu sou mais prático, né? E é justamente a espiritualidade do Papa Francisco, como é mais prático, mais espiritual. Muito bom, muito interessante, gostei. Vale a pena. É interessante, bem interessante. A capa é bonita, pena que vocês não podem ver. É verdade. Mas para quem... bem católico, aliás. A gente pode tirar foto e postar no Facebook. Para quem quiser, é James Martin, A Sabedoria dos Jesuítas para quase tudo. Se o professor permite, a gente tira foto dos livros. Sim, lógico. Claro. Com certeza. Bom, a minha nota é 10, porque... Não, esse filme aqui tá... Por que não levou a estatueta, né? Ele nem concorreu de melhor filme, hein? Não concorreu? Não, ele concorreu só como ator, eu acho. Ele não concorreu como melhor filme. Acho Mas que tá, você até Não, ele não concorreu como melhor melhor diretor, Ele não concorreu como melhor diretor. O Meirelles não entrou nessa... Tudo no filme é fantástico, porque... O brasileiro não vai ganhar os cartões. Não, tira do Parasita e dá pro Dois Papas. O Parasita é um filme que eu queria ver, que estavam falando. A gente vai falar fiquei dele. curioso para assistir. Eu também fiquei. Porque muita gente que eu considero a opinião falou que é muito bom, então eu falei, tem que ver. Então, para os ouvintes aí dos podcasts, ouçam o próximo episódio que vai ao ar do Távola, vai discutir a cultura coreana e o filme Parasita. É verdade, gente, então, não deixa. Então, ouçam o Távola Podcast, vai ser gravado aqui na MS Produção Sonora, na Casa do Podcast, vai ser gravado nesse domingo e vai ao ar na próxima semana. Só pra constar, esse podcast está sendo gravado em fevereiro. Exatamente. Então a gente não sabe quando vai lançar. Então já vai... Provavelmente o Távola Podcast já vai estar no ar. Com certeza. Porque a gente volta em março só. A gente grava nesse domingo, que vai ser dia... Enfim, no Dia 16. 16, provavelmente na próxima quinta já vai estar no ar, próximo dia 20 já vai estar no ar. 21 de fevereiro já vai estar no ar. Só quero deixar um adendo que eu quero propaganda do Safe Zone no Távola. Pode deixar, a gente faz esse intercâmbio de publicidade. Adoro. Não, mas pra mim o filme Dois Papas foi muito bom, porque eu não sou conectada com a igreja, mas você fala pra mim, vamos visitar? Eu falo, vamos, porque eu gosto das pinturas, eu gosto de tudo. Inclusive, já vejo muita igreja ortodoxa do lado leste europeu, então, pra mim é bem interessante. Eu vi coisas que eu não imaginava do Vaticano. Enfim, o meu comentário, porque assim, eu tenho um certo rancinho assim com o Vaticano. Por causa de 1500, mas tudo bem. É assunto para outro podcast. Mas nota 10 o filme, é maravilhoso e é muito bom aprender sobre essa parte da igreja. E você, Felipe? Bom, olha, eu não sou nenhum frequentador da igreja, mas fiz catequese, crisma. Fui muito na igreja, eu me considero católico, porque eu não vou todo domingo, mas eu vou. Esporadicamente eu estou lá. E eu acho que esse filme, a maior função dele foi, como já disseram aqui, foi trazer essa visão das pessoas se interessarem sobre a religião. Já de questionar, de ir atrás. E acho que também esse filme tem um mérito muito grande de trazer que, sempre, toda vez que falam da questão da pedofilia, parece que é sempre um negócio da igreja, mano, uns padres tarados que entrou... Até minha bisavó falava isso, me fala ainda que ela tá viva, que ela dizia... É um negócio meio de inteligência popular, que ela fala, quando o jovem tem um distúrbio sexual, ele vai pra igreja porque padre não pode casar, não pode fazer não sei o quê, daí ele fica lá, daí dá esses problemas. A igreja tem que fiscalizar melhor, quando o cara tem um problema, um distúrbio mental. Deixa ele ter razão. Esse é o problema. Então, minha bisavó falava isso, porque eu acho que ela deve ter vivido isso, de ter um cara que ia ser meio doido e entrou pra igreja só por causa de se afastar dos relacionamentos sexuais e tal. Mas minha nota não vai ser 10. Você tinha que estragar um negócio. Eu acho que eu dou 8,5 pra 9 por causa daquela forçação de barra entre os dois personagens. Ai, que Como foi muito arrastado pro Bento ser um doido. No começo ele era muito vilão, comia sozinho. Ele não se falava com ninguém. E, tipo, mano, ele foi forçado. E o Papa Francisco foi forçado pra ser um anjo, pra ser um Deus, pra ser quase Jesus. Crítica bem válida. Eu achei que nesses pontos eu fiquei meio tipo... Sabe? Parece que o Meirelles, ele não tentou... Nesse momento, acho que ele esqueceu o debate e colocou o pessoal, sabe?
Tipo, acho que foi uma coisa muito maniqueísta. Tipo, o debate tava de igual pra igual, nesses momentos eu acho que ele afastava e trazia, tipo, a opinião dele. Tipo, ó, o Fra Francisco é muito bom, esse aqui, ó, ele é bom. Ele é um pouquinho bom. Algumas vezes ele faz coisa boa, mas ele é meio ruim. Mas eu acho que é essa brincadeira, né? Quando você produz cinema, você não tá fazendo documentário. E aí você se propõe a brincar. Sim. E aí acho que nessa brincadeira ele discute muito bem. Não, eu concordo, mas assim, o que eu esperava do filme era um pouquinho mais de igual pra igual, sabe? Até que eu preferia que se um dia fosse fazer um filme desse, pegar 2 roteiristas diferentes e cada um escrever a história de uma forma pra elas se encontrarem. Mas, é 8 ou 9, 8,5, 9 é uma nota alta, eu não tô criticando muito. É que como era que esse momento, tipo, me incomodou que é muito forçado, como tinha uma proposta dialética, acho que ele só conseguia imaginar assim, o bom e o mal, né? Exatamente, ficou entre o bom e o mal. Não teve um negócio, tipo, igual o Papa Francisco, fez coisa ruim, mas ele não era mal. Agora o outro, ele, tipo, só foi dar uma explicaçãozinha no final lá com o nazismo. No final ele começa a ficar bonzinho. Assim, e tal, mas... Que é quando vai embora. Ele só confessa coisa ruim, não come com ninguém, é sozinho. Os outros lá não gostam muito dele, os funcionários. Mas daí o Papa Francisco chega no primeiro dia, o jardineiro ama ele. A dona que faz a comida ama ele. Começa a cantar. É uma coisa colorida. Mas aí eu pergunto, assim, na vivência que eu tenho na igreja, será que pessoas que se convertem ao catolicismo ou que são católicas e que são conservadoras não agem meio assim? Meio antissocial. Fica aí o questionamento pra vocês. Que a gente tava conversando antes de entrar no podcast, meu amigo. Exatamente. É o conservador de gravata borboleta. Você vê que aquilo não é religião, é como ela vê a religião. Afastado. Até um negócio que eu acho que foi quem falou. O Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, falou, quando você é cristão, as pessoas tendem, os jovens que entram nesse mundo, eles tendem a se afastar do mundo, não vai mais sair com os amigos, se afastam da pracinha, se afastam com os amigos, mas é o contrário, você tem que estar próximo do mundo, você tem que trazer a igreja pro mundo ir pra igreja. Ser de sal da terra, luz do mundo. Aliás, é um dos títulos, é um dos livros que o cardeal Ratzinger escreveu antes de ser papa. Então, não faz sentido. Então, talvez essa crítica seja uma crítica ao que esse tipo de teologia causa na alma das pessoas e no comportamento das pessoas. Esse afastamento completo do mundo. Sim, que não é mais uma coisa monástica, porque, veja, na Idade Média, quando o sujeito se convertia, ele já era católico. Então, ele já era católico, quando ele se convertia numa radicalidade de entrega muito maior. Hoje, o sujeito, ele não é católico. Vamos imaginar que o senhor, de repente, começa a frequentar a igreja e lê o catecismo e tudo mais. Você não se converteu. Isso não é uma conversão. Você aderiu a alguma coisa que você gosta e que te chamou a atenção, no qual você se encaixou e acha que pensa que te faz bem ou que vai de acordo com o seu pensamento. Ora, isso não é conversão. Conversão é obra do Espírito. Então, quer dizer, será que esse tipo de postura conservadora não gera essa interferência na fé? E aí tem um outro livro que eu estou lendo, que eu não trouxe e esqueci o nome, minha cabeça é muito cheia de coisas, mas que fala justamente disso, de como a pessoa usa o batismo e o crisma somente como um ritual social, sem vivenciar nem o batismo e nem o crisma. Eu posso casar porque eu fui batizado. Então, eu, apesar de concordar com você na crítica, eu acho que o diretor teve esse mérito de trabalhar também esse tema. Muitos temas muito interessantes, apesar de secundários, que foram trabalhados. O filme ele é bom, esse filme é bom de olhar os cantos dele, entende? E eu considero um filme ótimo. E é isso. Então eu acho que o Safe Zone Cast vai ficar por aqui. Foi um pouco longo, mas valeu a pena. Foi uma aula. Foi. E até a próxima. A gente não tem tema definido, mas provavelmente a gente falou um deles aqui. Exatamente. Talvez seja um desses. Muito obrigada, convidados, pela participação. Agradecer novamente o Cláudio por ter aceitado. E o professor Serginho. Professor também. Serginho, Fernando Ricardo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu sou muito ruim com o nome, desculpa. Obrigado, valeu. Mas em minha defesa eu conheci hoje. Obrigada, gente. Valeu. Você fez a acabou. Muito obrigado, vocês deram uma aula.